E aí, pessoal, meu nome é Fabiano. Demora um pouquinho. Fabiano Pessoa. O negócio fosse nova só. Fabiano. Isso, Pessoa. Meu nome é Fabiano Pessoa e eu vou tentar apresentar para vocês a questão de número 13 de matemática do concurso Petrobras, processo seletivo público 2014.2, ok? Diz assim o enunciado. A figura apresenta a disposição de 20 carteiras escolares em uma sala de aula. As carteiras que estão identificadas por letras já estão ocupadas quando Marcelo, Joana e Clara entraram na sala. Se Marcelo, Joana e Clara vão escolher 3 cadeiras seguidas, ou seja, lado a lado, de quantos modos distintos eles podem sentar? Então vamos falar de uma forma informal, né? Três pessoas entraram na sala de aula. Vocês veem aqui a imagem da sala, esse quadrado aqui, você tem um quadro. E esses retângulos aqui rachurados são as carteiras, né? As carteiras que estão grafadas com letras, né? Então, elas estão ocupadas. Você tem A, B, C, D, E, F, G, H e J. Estão ocupadas. E o que acontece? Aí Marcelo, Joana e Clara, no problema, entram na sala. E eles querem sentar-se lado a lado, um ao lado do outro, né? E o problema pergunta de quantas maneiras distintas essas 3 pessoas, ou seja, Marcelo, Joana e Clara, conseguem ficar lado a lado, né? Dentro da sala. Bom, esse problema aqui, ele é classificado na matemática como um problema de combinatória. Problema de combinatória, tá? Bom, vocês precisam entender de combinatória, que vai apresentar-se nos problemas, são, deixa eu botar aqui, combinatória, tá? Seriam eles. Quais são os modelos que se apresentam, principalmente nesse nível para o concurso? Você vai encontrar permutação, arranjo e uma combinação. Fundamentalmente, são esses 3 elementos que aparecem em combinatória, tá bom? Então, vamos falar de uma forma informal o que seria combinatória. Combinatória é a parte da matemática, sem nenhum rigor de definição, é uma parte da matemática que trata das possibilidades de alguns elementos se combinarem, tá bom? Então, é um pouco difícil porque ela acaba sendo um pouco abstrata, mas a aplicação também, ela acaba tendo uma aplicação muito prática, tá bom? Mas fundamentalmente você precisa classificar os problemas nesses 3 itens aqui que eu falei para você, tá? Ou uma permutação, ou um arranjo e uma combinação. Então, o que seria uma permutação, né? De uma maneira geral, se você tem, vou colocar 3 elementos, a gente vai trabalhando com esses 3 elementos, tá bom? Para facilitar o raciocínio.
Eu vou desenhar aqui a mão livre. Você tem um elemento aqui, o elemento A, dá pra ver? O elemento B. Deixa eu dar um zoom aqui pra... Pronto. Tem um elemento A, um elemento B e um elemento C, tá bom? Bom, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples o que seria cada um dos três através desses três elementos, tá bom? Bom, suponha que eu queira fazer uma permutação com esses três elementos aqui, tá bom? Como é que eu faria uma permutação com esses três elementos? Eu preciso gerar uma sequência com esses três elementos, todas as sequências possíveis que eu posso gerar com esses três elementos. Então eu vou tentar fazer aqui de uma maneira bem simples. ABC, posso combinar ele, por exemplo, B, A, C. Se eu repetir, vocês me perdoem. C, A e B, tá bom? Vou tentar fazer de cabeça. Posso colocar B, C, A. Vamos lá. BCA, acho que não foi C. B e A. E o que seria mais? Poderia aparecer. Poderia aparecer aqui o A, C e B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Bom, esse aqui, o que foi que eu fiz aqui? Eu descrevi para vocês todas as possíveis sequências que eu consigo calcular, que eu consigo imaginar com esses três elementos, tá bom? Eu poderia fazer também isso aqui não com três elementos, mas simplesmente com dois elementos, tá bom? Por exemplo, gerando A com B, A com C, fazendo elementos. Poderia ser o inverso, ou seja, B com A, C com A, poderia acontecer B com C, não foi, né? B com C, C com B, C com B. E também outros elementos, ou seja, tomando os mesmos elementos ABC com 2. Bom, mínimo 2, né? Você não pode combinar um. Então, o que eu estou tentando dizer? Como é que eu vou classificar cada um desses elementos como sendo permutação, arranjo ou combinação? Bom, deixa eu focar um pouco na permutação. A gente pode fazer isso aqui de uma outra maneira, de uma maneira mais gráfica, linkando as possibilidades de combinações de uma maneira mais didática, tá bom? Vocês me desculpem que eu vou dar uma apagada aqui, tá bom? Eu posso fazer assim, ó, tá bom? A, B, C, por exemplo. Bom, saindo o A, eu só tenho duas possibilidades possíveis, né? Que é o B e o C. Vou tentar fazendo. Deixa eu aumentar aqui até para poder. Pronto. Bom, tendo o A, eu só posso ter duas possibilidades. Saindo o A, eu só posso ter B e C. Saindo o A, saindo o B, eu só posso ter uma possibilidade, que é o C. Saindo o A, tá vendo aqui meu mouse? Saindo o C, eu só posso ter uma possibilidade, que é o B. Agora, saindo o B, eu só posso ter duas possibilidades. Ou sai o B e o A, ou o B e o C. Saindo o B, o A, eu só posso ter C. Saindo o B e o C, eu só posso ter A.
aqui também. Saindo C, eu só posso ter duas possibilidades, ou B ou A. Não é isso? Saindo C, B, eu só posso ter uma possibilidade, A. Eu não posso ter dois Bs, dois Cs, dois A, entendeu? Eles são elementos distintos. C e A, se saindo C e A, eu só posso ter B. Então eu vou ligar aqui isso com isso. Isso com isso. Isso faz como se fosse ramos de uma árvore, né? Gera uma árvore de possibilidades. É uma maneira didática que eu tive, sistemática, de representar aquilo que eu tinha representado. Então você vê aqui, ó, é a mesma coisa, tá vendo? ABC, ACB, BAC, BCA, tá vendo? CBA e CAB, tá bom? Bom, agora voltando para condições anterior. Bom, agora vamos ver. O que foi que eu fiz agora? Tudo isso aqui vai para explicar o quê? Que eu acabei de fazer uma permuta. Permuta, tá vendo? Eu acabei de fazer, isso aqui é uma permutação. Eu permutei os elementos que eu tinha, ou seja, os elementos A, B e C. Tá bom? Qual é a principal característica da permutação? A permutação, ela ocorre com todos os elementos integrantes do conjunto que eu quero ter, tá bom? Então, se eu tenho A, B, C, são 3 elementos. Então, minha permutação, minha possibilidade vai estar relacionada com os 3 elementos. Interferência aqui da externa. Quer mostrar que tem som. Bom, aí o que acontece? A permutação vai acontecer com os 3 elementos. Eu tenho 3 elementos, a permutação, cada uma das possibilidades terão 3 elementos. E uma outra característica da permutação é a seguinte, é que a ordem dos elementos geram uma possibilidade diferente. Então você tem uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades, 5 possibilidades, 6 possibilidades. Ou seja, eu comutei a ordem dos elementos, eu gerei outras possibilidades. Tá bom? Parabéns pelo seu som de carro. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o arranjo. Qual a diferença entre a permutação e o arranjo? A permutação e o arranjo têm características semelhantes. A diferença é que o arranjo, ele se escreve assim, só lembrar que a permuta P, ele fica assim, P e um ponto de exclamação, igualzinho aquele que a gente usa nas frases, né? Permutação, ele é igual a gente tem um P e um ponto de exclamação. O arranjo, ele está aqui com A, tá vendo? Ele ocorre de N elementos tomados de P a P. N elementos tomados de P a P. Então, por exemplo, a permutação é um tipo de arranjo. Se eu colocar aqui uma permutação, é um tipo de arranjo de P elementos tomados de P a P. Certo? O que seria esse P a P aqui? Bom, se eu for generalizar, se eu for pegar a permutação e dizer, como eu disse que ele era um arranjo, aqui eu tenho uma permutação de 3 elementos, certo? Ou eu tenho um arranjo de 3 elementos tomados de 3 a 3. Por quê? Porque com arranjo eu posso fazer um arranjo de 3 elementos tomados de 2 a 2. Como seria? Os 3 elementos eu já mostrei aqui, o A, B e C, mas eles podem ser tomados de 2 a 2, ou seja, 2 a 2, A com B, B com A, C com A com C e botei B com C e C com B, tá bom? Deixa eu conseguir fazer tudo. A, B, B, A, C, B, C, C, A. É isso?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse seria um arranjo. Ele é diferente da permutação, porque a permutação tem que ter, como eu falei, tem que ter todos os elementos integrantes do conjunto. O arranjo não, eu fico livre. Eu posso ter ou não. Então, arranjo e permutação tem essa diferença. Novamente, a sequência dos números geram novas possibilidades. Então, como seria a formulação matemática desse arranjo? Posso dizer que o arranjo vamos lá aqui, de n elementos tomados de P a P tem essa formulazinha aqui, ó. Agora sopa de letrinhas e um n menos P. Eu vou falar de forma rápida porque senão o vídeo fica um pouco extenso. Esse n aqui a gente já viu, né? É o número de conjuntos do que eu vou combinar para gerar o arranjo. 2 a 2 sempre é PP, 2, 2, sempre são números iguais aqui. São os números que eu vou colocar justapostos para criar as possibilidades. Então aqui, vamos ver aqui. Ali se fizer uma comparação, ó, quem é meu n? N é 3. Quem é meu P? P é 2. Aí eu posso colocar ele aqui, ó. 3, exclamação, perdão, é igual a 3 menos 2. Exclamação, fora interrogação, né? Exclamação, desculpe. Bom, e aí gerou esse número aqui. Bom, como é que eu opero essa exclamação? Essa exclamação aqui a gente chama de... fatorial. Chama de fatorial. Então aqui eu tenho um 3 fatorial. Tá bom? E como é que a gente faz? É muito simples. Toda vez que você encontrar um número e ele tiver com essa exclamação, você repete o número 3 fatorial, ele é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Você regride o número 1 a 1 e apresenta o resultado da multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 3 fatorial é 6. Tem calculadora científica, vocês vão conseguir facilmente ver isso. Tá bom? Então, falando de uma forma rápida, não tenho oportunidade de explicar com mais detalhes, mas é mais ou menos isso. Toda vez que eu tenho um ponto de exclamação, matematicamente é chamado fatorial. Tá bom? Então, funciona. Vamos ver. Se eu tenho 6 possibilidades aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos testar a fórmula. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é 3 menos 2? 1. Então, 1 fatorial. 1 fatorial é 1. 1 fatorial é 1. Cancelo. 3 vezes 2, 6. Ou seja, existem 6 possibilidades, como a gente viu aqui, de combinar 3 elementos 2 a 2. Existem 6 possibilidades. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades de combinar 3 elementos ABC 2 a 2. Tá bom? Então eu fiz uma aula aqui super rápida de combinatória, tá bom? E para terminar a gente tem um último elemento aqui que é chamada combinação. O que seria combinação? A combinação é um pouco parecida com a permutação, um pouco parecida com o arranjo, mas tem uma característica que diferencia dos dois. Qual seria? Se eu olhasse essas possibilidades que tem aqui, ó, tá vendo? E encarasse ela como só valesse a chamada combinação, eu descartaria os elementos de sequência diferente. Ou seja, eu só estou preocupado com como eles aparecem e não em que posição eles aparecem. Por exemplo, o A e o B. A e B apareceram na minha possibilidade, tá certo? Se eles aparecerem na minha possibilidade, eu vou tratar o A e o B e o A como sendo uma mesma possibilidade. Então, eu não estou interessado
a sequência. Eu estou interessado que apareceu uma A, tá bom? E apareceu um B. Então, para mim, isso é uma possibilidade. C com A e A com C, eu não estou interessado na sequência dela. Eu estou interessado que o A e o C apareceram, tá bom? E por último, o B e o C e o B apareceram. Então eu não estou preocupado com a sequência. Então estou preocupado que B e C apareceram. Então são três possibilidades diferentes para essa combinação. Então como seria a forma? Combinação de três elementos, novamente A, B, C, tomados de 2 a 2. Você viu que existem três possibilidades. 1, 2, 3. Como é que seria a fórmula? Seria, explicando de um modo genérico, essa combinação de n elementos tomados de P a P. A formulação matemática seria fatorial de n sobre P fatorial sobre n menos P. Então, o número tomado de P a P acaba dividindo o elemento. Tem uma explicação intuitiva, inclusive, a gente para comparar com os elementos, né? Quando eu disponibilizei ele 2 a 2, ele acabou dividindo o 6 pelo 2 e acabou integrando três possibilidades distintas. Então, estou dividindo ele pelo fatorial do P. Enfim, aqui eu tenho 3 fatorial. Agora foi horrível. Peraí. Tenho, deixa eu dar para poder escrever, aumentar a precisão. 3 fatorial, tá bom? Sobre 2 fatorial multiplicado por 3 menos 2 fatorial. Então faço 3 menos 2, depois calculo o fatorial. Bom, aí venho pra cá. Eu não preciso calcular tudo, tá bom? Tem um truquezinho que a gente diz o seguinte: se eu tenho o mesmo número em cima, não importa a sequência de fatores, eu tenho 2 embaixo, não importa a quantidade de fatorial que ele é, se eles estão em cima e embaixo, toda vez que eu vou multiplicar, eles vão caminhar juntos, né? E eu tenho uma sequência de produtos em uma razão. Isso me dá uma vantagem, a vantagem de poder cancelar o numerador pelo denominador. E aí eu vou ter o número 3, tá bom? Então, essa aqui, de maneira rápida, é a combinação. Então, falei rapidinho sobre o que é uma análise combinatória, permutação, arranjo e combinação, tá bom? Agora vamos para... Deixa eu ver se eu consigo apagar com meu apagador virtual. Bem rápido, né? Pronto. Só ficou meu nome, primeiro nome. Voltando aqui para o problema, eu vou ter que dar uma lembrada aqui só para rapidinho. Essa tem a figura, apresenta a disposição de 20 carteiras escolares em uma sala de aula, né? Carteiras que estão identificadas por letras já estão ocupadas quando Marcelo, Joana e Clara entraram na sala. Se Marcelo, Joana e Clara vão escolher 3 carteiras seguidas lado a lado, de quantos modos distintos elas podem sentar? Então vamos olhar aqui, tá bom? Se você puder observar, você vai ver que nessas duas cadeiras aqui na frente, 2 pessoas podem sentar lado a lado. Só que eu tenho três pessoas, tá bom? Eu tenho Marcelo, eu tenho Joana e tenho Clara. Essas 3 pessoas, elas não podem sentar aqui, tá vendo? Não podem sentar aqui. Então, isso me deu uma grande vantagem. Por quê? Porque eu vou tirar essa possibilidade de cena. Então, não posso colocar os 3 alunos aqui. Aqui eu posso sentar um aluno, só que ele não vai poder ficar do lado a lado. Eles não vão poder ficar lado a lado. Então, eu já elimino essa possibilidade. Se você olhar lá no fundão, tem uma cadeira sobrando aqui, tá vendo que eu sou? Na mesma condição, não posso colocar Marcelo, Joana nem Clara lado a lado. Então, eu tirei essa possibilidade.
Aqui também pelo mesmo motivo das carteiras da frente, então eu também não posso. Então o que sobrou? Sobrou essas mesas aqui, ó. Vocês podem ver? Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então sobraram 4. Uma fileira com 4 carteiras. Então se você olhar aqui, essas 4 carteiras eu vou poder colocar o Marcelo, a Joana e a Clara, né? Marcelo, a Joana e a Clara, tá bom? Eu vou poder colocar esses 3. Bom, eu não posso colocar nas 4 carteiras de uma vez porque são 3 pessoas, né? Então eu vou tentar combinar aqui uma aqui, outra aqui, outra aqui. Então as possibilidades vão ficar todas apresentadas nessas 3 carteiras lado a lado principais. Então como ela falou de quantas possibilidades, de quantos modos distintos eu posso sentar elas, ela está dando a entender que a sequência, a ordem de disposição vai gerar possibilidades. Então o que eu tenho? Eu não tenho uma combinação, eu tenho um arranjo. Como ele vai correr, vou colocar todos os 3, ou seja, todos os elementos que eu tenho vou colocar nas cadeiras. Então eu tenho um arranjo máximo, ou seja, uma permutação. Então eu estou calculando uma permutação de 3 elementos, tá vendo? M, J e K, Marcelo, Joana e Clara, nessas 3 cadeiras. Como é que eu posso colocar? Permutação é uma permutação, não é isso? De 3 elementos vai dar o que? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 possibilidades. Então tenho 6 possibilidades de colocar Marcelo, Joana e Clara nessas 3 carteiras aqui. Então esgotei essa possibilidade. A outra seria colocar ela aqui, ó, nessas 3 carteiras aqui, que geraria, como já fiz o cálculo, mais eu colocaria ela aqui, mais 6 possibilidades diferentes. Então multiplico por 2, que daria 12. Então tem 12 possibilidades diferentes. Voltando aqui, eu tenho essa alternativa. Tenho essa alternativa aqui para C, tá vendo? 13C, 13, tá aqui, ó, 13C, beleza? Vocês me desculpem aí a demora. Esse realmente eu quis dar um resumo das ferramentas que vocês podem usar para combinatória. Seria mais útil que você aprendesse isso do que resolver esse problema, já que esse problema já foi aplicado na prova da Petrobras no dia 7/12 de 2014. Então é importante que vocês tivessem uma certa noção, pesquisem sobre esse tema, resolvam problemas relacionados a ele, descubram as características de cada uma das análises combinatórias, porque elas vão ser muito importantes nas probabilidades, e futuramente eu vou falar. Bom, e aí eu botei aqui o meu blog, tá bom? pqnãopassei.blogspot.com.br, tá bom? Eu vou colocar o link do vídeo, desse vídeo, e o link dos outros que eu comecei a resolver, tá bom? Valeu, um abraço para todo mundo, até mais, estudem aí, tá bom?